Ele derrotou o boss mais forte e salvou o mundo, mas foi congelado por 25 anos e agora voltou para libertar seus amigos que foram congelados juntos com ele. Você encontrou a Rainha Gélida. A webtoon começa com o prota travando uma batalha contra a Rainha Gélida. Prota consegue enfim derrotar ela. Você está absorvendo o poder da Rainha Gélida. Seu corpo entrará em estado de hibernação até que tenha absorvido completamente o núcleo da Rainha Gélida. Voltando 76 horas no tempo, o prota aparece com seus amigos em frente à entrada da dungeon da Rainha Gélida, e a dungeon avisa que somente uma pessoa poderá entrar nela. Todos eles decidem que o prota que deverá entrar na dungeon. O resultado nós já sabemos, ele derrotou a Rainha Gélida e acabou sendo congelado. 25 anos depois, em 2024, um homem está contando a história dos 5 heróis que derrotaram a Rainha Gélida que tinha congelado o Oceano Pacífico inteiro 25 anos atrás. Quando de repente um menino aponta que a estátua de gelo se moveu, o homem explica que isso é impossível pois a temperatura do gelo era controlada a todo momento. Mas então o gelo é completamente quebrado e o prota sai do gelo e vê uma mensagem: taxa de absorção 100%. Parabéns, você absorveu completamente o núcleo da Rainha Gélida. Você recebeu uma nova habilidade Frost S. O prota desmaia e acorda em uma cama de hospital e descobre que ficou 25 anos preso dentro do gelo. Ele pensa que após 25 anos finalmente o mundo estaria em paz. Então um antigo amigo do prota aparece e explica que após o prota e os amigos dele derrotarem a Rainha Gélida, uma mensagem aparece para todo mundo dizendo: um elevador dimensional foi instalado no Oceano Pacífico. O segundo andar foi desbloqueado. Então todas as guildas e políticos se reunirão para enviar pessoas para explorar o segundo andar. Lá a humanidade conseguiu ganhar novas magias e tecnologias, além de uma grande quantidade de recursos e conhecimento. E o mais importante, eles descobrem que tem um total de 10 andares no elevador dimensional. O prota pensa que ele e seus amigos demoraram 5 anos para derrotar a Rainha Gélida e agora em 25 anos ele pensa que a humanidade já deve estar no quinto andar, mas o amigo do prota o corrige e diz que só foram completados o segundo andar em 25 anos. O prota tilta e pergunta por que até agora só foram completados até o segundo andar. O amigo do prota diz que o terceiro andar não pode ser completado por conta de faltar o núcleo da Rainha Gélida. O terceiro andar é um lugar muito quente por ser uma área vulcânica, e lá tem um altar que pede o núcleo da Rainha Gélida para esfriar o lugar. O amigo do prota diz que procurou em todos os lugares e nunca achou o núcleo da Rainha Gélida. O prota disfarça e finge que não sabe de nada sobre o núcleo da Rainha Gélida, pois ele que absorveu o núcleo. Depois de um tempo, nosso prota sai do hospital e vai visitar seus amigos que ainda estavam congelados. E enquanto ele estava relembrando dos amigos, ele vê que eles estão cheios de poeira e ele coloca a mão para limpar eles. Mas quando ele faz isso, aparece uma mensagem: posse da habilidade Frontis confirmada, status de magia insuficiente, você falhou em remover o selo. Com a habilidade Frostes você pode remover o selo. Ele percebe que pode salvar seus amigos e quebrar o gelo se ele for mais forte. Ele então pede para seu amigo, que era alguém importante, para ser um jogador novamente. O amigo do prota diz que não seria bom, pois ele queria que o prota descansasse mais. E além disso havia jogadores demônios, que eram assassinos e terroristas e que eles perseguiriam o prota, por conta do prota matar muitos desses demônios no passado usando o seu nome de herói, Espectro. Então ele percebe que não pode voltar como Espectro e decide usar seu nome verdadeiro, Junho-Ho. Ele fala para seu amigo que precisa chegar ao 10º andar, mas o amigo dele pergunta como ele faria isso sem o núcleo da Rainha Gélida. Então o prota revela que absorveu o núcleo e agora pode liberar o 3º andar. Além disso, o prota fala que todos os status dele haviam resetados. O amigo do prota concorda em ajudar ele, e explica que o prota irá ter que fazer um exame obrigatório para ser um jogador novamente. O prota chega no local do exame e já começa a fazer o exame carregando todos os tipos de armas. A galera já fica impressionada e o exame começa. Logo aparecem 20 goblinoides atacando o prota, e a batalha logo se inicia.
O exame acaba e o Prota já tá exausto depois de ficar 25 anos congelado. Apesar disso ele consegue passar e é aprovado para ser um jogador. Depois do exame o Prota começa a pesquisar portais incompletos no qual jogadores iniciantes podem entrar para começar a aumentar seu nível e ficar mais forte. Os portais são cheios de monstros armadilhas que atacam todos os humanos, e entre eles há portais que são tão perigosos que nem mesmo os corpos dos jogadores são deixados para trás. Esses são os portais que nunca foram fechados, são chamados de portais incompletos. Por esses portais ficarem incompletos durante anos eles acumulam muita XP, que é o que o Prota precisa. O Prota escolhe o portal incompleto que ele irá. O amigo do Prota dá uma jaqueta nova para ele, e ele treina por 10 dias e depois ele entra no portal Maldição do Amanhecer. Dentro do portal o objetivo é simples, ele só precisa sobreviver até o sol nascer. Depois de um tempo zumbis começam a sair debaixo da terra e o Prota percebe que está lotado de zumbis em sua volta. Ele começa a lutar contra todos os zumbis e depois de um tempo ele mata todos os zumbis. Quando ele achou que tinha acabado ele escuta alguém gritando e quando ele vai ver essa pessoa está gritando de um caixão e diz que se escondeu depois de perder todos seus amigos. Mas o Prota, que não é bobo nem nada, desce a bala no caixão. De repente sai um monstro da terra chamado Embusteiro que é rapidamente morto pelo Prota. Com isso o Prota consegue concluir o portal e sobre 4 níveis, além de receber a habilidade que permite ele ler as memórias dos mortos. É só isso! Depois de um tempo vemos o Prota treinando igual um condenado. E vendo informações sobre o próximo portal que ele iria, ele encontra o portal Jardim de Leuf que está sem ser completado há 9 anos e que houve 124 tentativas de completar o portal e 124 falhas. E já corta para o Prota dentro do portal Jardim de Leuf, onde para ele ser completado é necessário derrotar todos os monstros que aparecerem. Quando é de noite os monstros começaram a aparecer. Vieram 2 monstros primeiro e o Prota com seu poder de gelo já os derrotou facilmente. Depois apareceram 4 que também foram derrotados facilmente, mas depois eles se duplicaram mais ainda e foi complicando para o Prota. E depois de horas lutando ele enfim conseguiu terminar o portal, mas havia algo estranho. Anos antes do Prota ir para o portal um grupo estrangeiro da Índia tinha ido completar o portal. Ele se perguntou como um grupo de ótimos jogadores não conseguiram completar esse portal em grupo. Após matar todos os monstros e amanhecer o Prota foi explorar um labirinto que ele tinha visto antes de iniciar a batalha contra os monstros. Explorando o labirinto ele encontra diversos corpos e entre um dos corpos havia um que tinha um arco excelente chamado Tempestade e junto do arco havia um diário contando tudo o que aconteceu no labirinto. Resumindo o que tinha no diário, nele tinha a história do grupo indiano que veio concluir o portal há alguns anos. O grupo não aguentou a dificuldade do portal por vir muitos monstros juntos e um por um do grupo foi morrendo. E depois de mais um membro do grupo morrer só haviam mais 2 pessoas vivas, porém uma delas era um demônio que queria roubar o arco Tempestade que o dono do diário portava. O dono do diário fugiu antes de ser morto, mas ele já tinha sido atingido por uma adaga envenenada, o que resultou em ele correr para o labirinto e morrer sozinho. Já o demônio que traiu eles acabou morrendo pelos monstros sem pegar o arco. Com isso o Prota descobriu que ele conseguiu completar o portal por estar sozinho. Se ele estivesse em grupo o portal aumentaria muito a dificuldade. Quanto ao arco ele decide ficar com ele por um tempo e promete vingar o dono do diário. Depois de sair do portal o Prota recebe do seu amigo as notícias que toda a imprensa está curiosa sobre quem é o jogador que está fechando os portais incompletos. E além disso o governo indiano agradeceu o Prota por ele ter enviado o diário que ele tinha encontrado no portal. Mas o amigo do Prota lamenta por não ter encontrado o arco Tempestade, que era uma arma usada para a defesa nacional da Índia. O Prota então mostra para o seu amigo que ele que está com o arco. O amigo do Prota fica irritado pois era para devolver o arco para o governo indiano. Mas o Prota diz que vai ficar com o arco por um tempo pois com ele vai conseguir atrair o outro demônio que tem interesse no arco. Esse demônio é um demônio que é colecionador de arcos e se chama Calcigner, e que ele é procurado no mundo todo. O amigo do Prota fala que atrair esse demônio vai ser perigoso, mas o Prota fala que ele se garante. A conversa é interrompida por repórteres que querem saber quem é o jogador que está fechando os portais incompletos. O amigo do Prota manda eles irem embora, mas o Prota fala para não mandarem eles para casa. Ele decide fazer uma conferência de imprensa e o Prota já chega na conferência todo desarrumado. Ele se apresenta e logo começa a responder as perguntas dos jornalistas. Depois de muitas perguntas ele decide responder uma última pergunta, que era qual o próximo portal incompleto que ele iria. Ele responde que quer ir no portal do Mar Oriental, porém ele não tem nível o suficiente ainda para ir nesse portal. Depois corta para o Prota olhando pedidos de missões para ser feitas. O amigo do Prota recomenda uma missão
missão de um pai procurando uma cura para sua filha que tem uma doença de estado terminal onde a cura para essa doença é o núcleo de uma raposa cinza. O prota resolve aceitar a missão e então entra na sala nova secretaria do prota chamada Chá. A secretaria do prota leva ele para visitar o pai que solicitou a missão e ela explica que a filha desse pai tem uma síndrome chamada rompimento dos 9 yin, que é uma doença inata que pessoas com grande energia yin acabam tendo. E um dos jeitos de tratar essa doença é usando um núcleo de raposa cinza. A secretaria comenta que foi o espectro que bolou esse método de cura, e que ela admira muito o espectro. E para quem não lembra é o nome de herói do prota. Mas agora o prota usa outro nome e quase ninguém sabe que ele é o espectro. Chegando na casa, o pai, que se chama Choi, recebeu pessoalmente o prota pois ele era o herói que fechou os portais incompletos, e ele implora pro prota salvar a filha dele da doença que ela tem. Dentro da casa de Choi, ele já oferece 15 bilhões de won, que convertendo para real 56 milhões de reais. O prota nega a oferta. Choi pensa que 15 bilhões não é o bastante e fala que vai dar 30 bilhões para ele. O prota fala que não é para aumentar a oferta e diz que 10 bilhões é o bastante. Eles ficam surpresos e perguntam o motivo disso. O prota conta que quando o espectro recebeu uma oferta de um contratante francês, ele recebeu 100 milhões. O contratante estava disposto a desistir de toda a sua empresa para salvar sua filha, mas ele recusou tudo e só pediu 100 milhões. O prota diz que o motivo dele é o mesmo que o do espectro. Não se deve tirar vantagem de alguém que quer salvar sua família. Indo embora, o prota pergunta para a secretaria se ela acreditava na história do espectro. E ela diz que alguém gentil como ele definitivamente teria feito isso. O prota pergunta para ela se o espectro era mesmo uma pessoa gentil. Ela responde que sim, pelo espectro ter visto seus pais morrerem bem na sua frente. Alguém que não pode salvar sua família não deixaria os outros passarem pelo mesmo que ele. Cortando para o local onde o portal tá. Dentro de um carro, a secretaria explica para o prota que vai ter um grupo de 27 pessoas para tentar completar o portal. O prota então sai do carro e os repórteres que lá estavam já começam a encher ele de perguntas. Mas o prota logo entra no portal. Dentro do portal, que era uma área de deserto, um dos jogadores chama a atenção de todo mundo e fala que a guilda dele está oferecendo 10 bilhões de won para quem seguir as ordens dele. Entretanto, eles que ficariam com o núcleo da raposa cinza, uma galera aceita. Já o prota diz que vai andar sozinho. De longe o prota vê que raposas de fogo estão se preparando para atacar o grupo. Mas o grupo ativa máquinas que vêm do segundo andar que matam as raposas de fogo. Mas de repente eles percebem que o boss, que era a raposa cinza, estava os observando e ela vê as outras raposas mortas e fica furiosa. O pior de tudo é que eles veem que a raposa tem 9 caudas, e por ela ter 9 caudas ela era muito mais forte que as outras normais. A raposa cinza, que agora vou chamar de Kurama, dá um cuspidão de fogo e derrota todos do grupo. A Kurama está preparando um ataque que vai matar todos que estão lá. Quando chega o prota, a Kurama solta uma bola de fogo, mas o prota com uma espada normal parte no meio o ataque dela e diz para todos saírem dali, pois ele ia fazer churrasco de raposa. Assim a batalha começa. O prota percebe que se ele cortar as caudas dela ela vai perder a força dela. Em um último movimento ele faz um ataque imenso de gelo e consegue matar a Kurama. Assim ele desmaia e só aparece a mensagem: Você derrotou a raposa cinza. Você recebeu o núcleo da raposa cinza como recompensa.
O Prota sai do portal sendo carregado desmaiado pelo líder do grupo. Os reportes perguntam para o líder do grupo se foi ele que fechou o portal, e ele conta tudo o que aconteceu dentro do portal. Depois o Prota acorda dentro do hospital e vê a secretaria dele ao seu lado. Sem tempo para papo, o Prota já levanta da cama e diz que vai ir logo ver o Choi. Na casa do Choi, o Prota entra no quarto da filha do Choi que está com a doença terminal e logo se apressa para curar ela quando de repente aparece. Você está sentindo uma energia intermediária vinda do alvo. Você pode absorvê-la utilizando a habilidade Frost. Por conta da sua absorção, seu status de magia vai aumentar. O Prota percebe que sua habilidade Frost já é uma habilidade perfeita tanto para ataque tanto para defesa, e agora ele percebe que ela também pode aumentar os status de magia dele. Com isso o Prota começa a tratar a filha do Choi, e depois de um tempo ele sai do quarto e diz que agora ela está totalmente curada. O pai chora e agradece além de prometer que ele deveria um favor para o Prota e se qualquer coisa acontecesse ele o ajudaria. Depois o Prota volta para a casa de seu amigo e conta a ele que a habilidade dele Frost pode absorver a energia Yin das coisas, e com isso ela aumenta o seu status de magia. Prota também fala que ela pode absorver a energia de outros itens. Então o amigo do Prota fala para ele ir ao mercado de jogadores para procurar itens no qual ele possa absorver. Então corta para o Prota no mercado dos jogadores, mas ele diz que esse não é o mercado que ele quer ir. Ele vai para um cinema e no cinema tá passando Frozen. Porém ele não foi lá para ver o filme. Ele senta em uma cadeira específica e é teleportado para o verdadeiro mercado dos jogadores, o mercado negro. O Prota então entra na loja de um senhor, onde o senhor aponta artefatos para o Prota comprar, mas o Prota sabe que aqueles não são os melhores itens que tem. O Prota então fala que vai comprar um artefato se o senhor mostrar os verdadeiros artefatos bons. O senhor leva o Prota para uma sala secreta onde o Prota encontra uma luva interessante com o atributo de gelo. Então o Prota compra a luva junto com outros artefatos. Depois o Prota vai para um bar para sair do mercado negro, porém o teleporte que vai tirar ele de lá só vai acontecer daqui a 10 minutos. Nesse meio tempo vem 3 malucos importunar o Prota, e ele fica de saco cheio deles e chama os 3 para a porrada e a briga começa. O primeiro leva uma cotovelada na cara e já cai estourado no chão. O segundo já é dominado pelo Prota e tem o braço quebrado e cai também. O último tenta acertar o Prota com um poderzinho. Mas o Prota desvia de tudo e já perfura as mãos do último e ele cai derrotado. O Prota pergunta se ele ainda vai ver eles por aí e eles dizem que não vão nem sequer olhar para a sombra do Prota. Com isso o teleporte dele fica pronto e ele vai embora. Corta para o Prota tirando fotos fãs, onde tem uma fila de fãs querendo tirar foto com ele, e o Prota já tá de saco cheio disso aqui. Quando de repente aparece uma mulher com cabelos laranja com um segurança que chama o Prota. O Prota logo reconhece ela. Ela é um membro das 6 grandes guildas, a princesa do Kaebi, Gonjoa. Ela dá para o Prota um cartão e pede para eles irem conversar em uma cafeteria. O Prota, que não é bobo nem nada, aceita para ele conseguir sair da fila de fãs. Na cafeteria ela reclama que está toda suada e que odeia o calor mesmo ela tendo a habilidade de fogo, e ela diz que prefere coisas frias. O Prota pergunta o que a guilda dela quer com ele e ela responde tão rápido que quer recrutar ele que o Prota até fica surpreso. Ela mostra os benefícios de entrar para a guilda dela e também fala que eles têm informações que o Prota nem tem ideia do segundo andar. O Prota fica tentado, mas ele recusa. Ela insiste, mas ele diz não. Então ela fala tudo bem e ela avisa o Prota que os demônios estão planejando alguma coisa e fala para ele ficar alerta. Assim ela vai embora. Corta para o Prota contando tudo isso pro seu amigo. O amigo pergunta para ele por que ele não aceitou. E ele diz que ele ficaria muito preso se estivesse em uma guilda e seria obrigado a fazer as coisas. E também que junto com a associação no qual seu amigo é dono, ele é livre para fazer o que quiser. Emocionado ouvindo isso, o amigo do Prota diz que vai renovar o contrato com ele e também vai dar um andar inteiro do prédio para ele. O Prota logo assina e diz para ele marcar ao raid do Mar Oriental para daqui a uma semana. Corta para um homem de cabelo vermelho sentado em uma caverna escura. Ele começa a falar com um ser desconhecido sobre nosso Prota, e que ele acha que o Prota está com o arco Tempestade. O ser desconhecido fala se ele deve ir para o primeiro andar e o homem responde que não, e pergunta para o ser desconhecido se tem alguém para eles enviarem. O ser responde que tem os irmãos Winchester, quer dizer irmãos das sombras,
que ele estava planejando usar em um leilão de Las Vegas. O homem fala para enviar os Irmãos das Sombras para o portal do Mar Ocidental. De repente o homem sente uma presença e já se caga de medo. Ele se prepara para sair dali e nos revela seu nome. Cal Signer, o demônio que está atrás do Arco Tempestade, e corta para o Prota vendo a notícia que os americanos irmãos Winchester vão se juntar a Hyde como médicos. O Prota decide ficar de olho neles pois acha isso suspeito. O Prota analisa a Hyde pelo nome dela, Portal do Mar Oriental, Ilha do Dragão Esquecido, e percebe que o boy será um dragão, e que dragões são bem difíceis de serem derrotados. Além de ver que o objetivo da Hyde é derrote o dragão sem nome. Então corta para o dia da Hyde onde o portal fica em uma praia, e lá já está lotada de repórteres. O Prota aparece e cumprimenta os Irmãos das Sombras, e os irmãos ficam surpresos vendo que o Prota também manja dos inglês. Então os três entram no portal. Entrando no portal um dos irmãos pensa logo em atacar o Prota pelas costas, mas ele se surpreende ao ver a aura do Prota e Requa. Eles saem do portal e se deparam com uma ilha. Eles procuram o dragão, mas não acham nada. Quando de repente no céu surgiu um monstro, Shenlong, gigantesco olhando para eles do céu. Eles perguntam para o Prota como eles vão matar o dragão, mas quando olham o Prota já tinha sumido dali. Enquanto eles estão de bobo, o dragão não perde tempo e começa a atacar eles com raios. Enquanto isso, o Prota está em uma árvore de longe só observando tudo. Um dos irmãos usa seu poder para criar soldados de sombra e manda seu outro irmão procurar pelo Prota enquanto ele distrai o dragão. O irmão que foi procurar o Prota entra na floresta e vai procurando o Prota. Quando ele vê a sombra de alguém, ele pensa que é o Prota e logo ataca, mas era só uma distração que o Prota criou. Ele fica todo perdido se perguntando o que era aquilo. Quando de repente o Prota aparece atrás dele e confirma que eles são realmente demônios, ele se faz de desentendido e fala que não sabe do que o Prota tá falando, mas o Prota para ele que ele deveria ter escondido os olhos vermelhos de demônio antes. E nos é explicado que clãs demoníacos apareciam raramente em portais, e se você os mata-los e beber seu sangue você se torna um demônio em troca de acabar suas emoções e receber um comportamento violento. O irmão demônio então ataca o Prota e o Prota ativa sua habilidade das sombras. Para quem não lembra, o Prota antes de receber o poder de gelo usava o poder das sombras. Voltando, o Prota ativa sua habilidade das sombras e desvia facilmente dos ataques, e se move para as costas do demônio. A cena corta para o outro irmão lutando contra o dragão. Quando de repente o irmão que estava lutando contra o Prota sai do matagal e fala pro irmão que está lutando contra o dragão que o Prota sabe que eles são demônios. O irmão corta e fala que ele precisa de ajuda para atacar o dragão. Ele vai distrair o dragão enquanto o outro irmão ataca. E ele explica que os dragões têm um ponto fraco chamado escamas reversa. O dragão se prepara para atacá-los. O Prota vendo isso tudo fala que eles são idiotas e que não se devem atacar a escama reversa, pois o dragão ficaria muito mais irritado. Enquanto isso o dragão está atacando os irmãos. Mas então o Prota decide que é hora de atacar e saca o arco tempestade e atira no dragão. O dragão fica irritado e começa a atacar os irmãos que estavam lá perto, mas os irmãos não eram bestas e começaram a fugir para o dragão focar o nosso Prota. O Prota então lança uma sequência de ataques poderoso que derruba o dragão. Depois ele vai atrás dos irmãos, e os irmãos dizem que não querem lutar e estão dispostos a negociar, mas o Prota diz que eles viram demais. E um irmão parte para cima do Prota, mas ele é morto rapidamente pelo Prota, então o outro irmão avança para cima do Prota. Mas ele também é morto. Depois de solar os irmãos ele vai para o próximo que é o dragão que não tinha morrido e estava derrubado na praia,
Então o Prota dá o golpe final no dragão e completa o portal. Mas antes dele ver suas recompensas, ele decide usar a habilidade que ele conseguiu no portal Maldição do Amanhecer, chamada Confissão dos Mortos, que permite ele ver as memórias de coisas mortas. Ele usa ela em um dos irmãos e aparece uma tela em sua frente parecido com um vídeo onde é mostrado as memórias dos irmãos. Nela eles estão fazendo muitas maldades com outras pessoas. Ao ver isso, o Prota pensa que matou eles rápido demais, e ele pede para a habilidade mostrar as memórias específicas onde aparecem os demônios. Nela aparece um local onde um homem fala para os irmãos se juntarem a raio do portal do Mar Oriental. Com isso, o Prota consegue o nome de um lugar. Ele tenta ver mais memória, mas ele não consegue, pois a habilidade fala que ele não é forte o suficiente ainda. Então ele lembra que pode usar a habilidade para ver as memórias de qualquer coisa morta, e decide usar no dragão que ele derrotou. Ele vê as memórias e descobre que o dragão era um rei que esteve prestes a morrer de uma doença, e esse rei queria muito proteger sua nação. Então ele pede pro seu servo que quando ele morresse, que ele jogasse suas cinzas no Mar Oriental e ele se tornaria um dragão que protegeria a sua nação. Com isso, o Prota descobre que o dragão era um humano que só queria proteger a sua nação. Então o Prota faz uma oração para o dragão e avisa ele que a nação já está segura e que ele pode descansar em paz agora. O dragão começa a sumir e o Prota ouve que o dragão está agradecido por ele ao ter avisado. Assim aparece uma mensagem pro Prota. Você finalizou a missão secreta da Ilha do Dragão Sem Nome. Você recebeu o item Flauta do Sopro da Maré. Você recebeu o título Ajudante da Ascensão. Você terminou a missão secreta da Ilha do Dragão Sem Nome. O Prota nem imaginava que era uma missão secreta e fica surpreso. Então ele sai do portal sozinho e corta para uma conferência de imprensa onde o Prota vai explicar o que aconteceu. Ele aparece chorando e fala que a culpa é toda dele. Ele fala que se perdeu em um labirinto e quando percebeu o dragão sem nome já tinha matado os dois irmãos, e Lamente diz que não vai esquecê-los. Enquanto isso, o demônio de cabelo vermelho está vendo tudo isso. O ser desconhecido aparece e pergunta o que vai ser do leilão agora, e o de cabelo vermelho fala que é para eles enviarem os cães de caça custe o que custar. O Prota fala pro seu amigo que quer ir aos Estados Unidos, pois ele descobriu o local que os demônios se encontram. O amigo do Prota fala que vai confiar nele e o Prota dá pro seu amigo alguns ossos do dragão do Mar Oriental. O Prota fala para ele usar metade e dar a outra metade para o ferreiro para ele fazer uma espada para ele. Indo dormir, o Prota se joga na cama e manda mensagem para sua secretaria falando para ela comprar uma passagem para Las Vegas, e depois ele vê seus status e repara que seus status de magia estão altos. Ele pensa que em breve ele vai conseguir usar a espada de aura, pois a espada de aura requer um grande nível de magia e quando você aprende ela se pode usar sempre que quiser. Ele pensa se quando ele aprender a espada de aura e for para o terceiro andar, ele vai estar no mesmo nível das 9 divindades. Corta para o Prota em Las Vegas. Ele olha o GPS e vai em direção à localização dos demônios. Mostra um demônio reclamando que o ar-condicionado está quebrado. Quando de repente chega os cães de caça. Um deles pega as ordens e dá para o líder dos cães de caça. O líder pergunta se tem mais alguma ordem e eles vão embora. Um dos demônios nos explica que os 9 jogadores mais fortes são conhecidos como divindades e o líder dos cães de caça é o aprendiz de uma das 9 divindades. Um dos demônios comenta que o líder dos cães de caça é o mago esqueleto que fez uma barbaridade na Turquia 6 meses atrás. Enquanto eles estão conversando, chega o nosso Prota e os demônios acham que é a pessoa que vai consertar o ar-condicionado. O Prota fala que se eles estão com calor ele vai ajudar e invoca neve para eles. Mas eles percebem que está muito frio. Mas o Prota se revela e fala que demônios devem morrer em silêncio. Corta para os corpos deles sendo consumido pelas sombras e o Prota falando que eles eram só peixe pequeno que repassavam ordens. Mas ele acaba descobrindo sobre os cães de caça e liga para seu amigo e fala para ele que quer participar de um leilão de Las Vegas. O amigo do Prota fala que vai ajudar sim. Corta pro Prota antes do dia do leilão indo dar uma olhada no lugar. Um segurança reconhece o Prota e fala que é da guilda do Kaebi. O Prota lembra que ele é o segurança que estava com a Gonjo. O Prota fala que veio participar do leilão e o segurança comenta que ele foi contrato para a segurança do leilão. O segurança leva o Prota pro leilão só de jogadores. No leilão o Prota vê a Gonjo gritando e o segurança fala que ela não conseguiu ganhar uma rodada até agora. O Prota senta ao lado dela e pergunta se isso é divertido, mas ela fala como ele pode falar que isso é divertido. Ela repara que é o Prota que tá ao seu lado e pergunta se ele veio pedir para ser seu subordinado, mas ela fala que está brincando. O Prota fala que veio pelo leilão. Aí ela comenta que se acontecer alguma coisa pode falar para ela, pois ela que é a chefe da segurança do leilão. O Prota decide apostar no jogo que ela estava jogando. O jogo começa e o homem mascarado se move muito rápido para esconder a bolinha. E entre 3 opções o mascarado fala pro Prota escolher a opção que está com a bolinha. A Gonjo fala que entendeu e fala que a bolinha está na esquerda.
mas o Prota pensa que ela não tem talento nenhum para esse jogo e fala que a bolinha está no meio. O Mascarado fala que ele acertou e a Gonjo pensa que é sorte de principiante e fala para ele parar pois isso só acontece uma vez. O Prota pensa em jogar de novo quando aparece uma mulher e senta ao lado do Prota. O Prota percebe que essa mulher e o homem que está acompanhando ela são os dois demônios, porém ele não pode causar confusão pois está em público e não tem provas que eles são demônios. O Prota fala que vai continuar apostando e o Mascarado fala que vai usar 5 taças a partir de agora. Ele esconde a bolinha e pergunta onde ela está para eles. A mulher fala que tá no meio, o Prota fala que tá na direita e o homem fala que é o último da direita. O Mascarado mostra que a bolinha estava na direita. Depois mostra o Prota com um monte de fichas e a Gonjo pergunta como ele é tão bom assim e o Prota fala que aprendeu com um amigo. O Prota pensa que não precisa prestar atenção na velocidade dele e sim na habilidade dele. Depois de perder muito o Mascarado fala que vai haver uma troca de funcionários agora. Enquanto isso o Prota mostra para Gonjo um artefato e fala que esse artefato pode localizar um tipo especial de gente. E eles veem que a bússola está apontando para os dois que estão sentados na mesa. Se pergunta por que está assim e fala que vai ao banheiro. O homem levanta e diz que também vai ao banheiro. Corta para o Prota correndo em direção a um beco sem saída e o homem está atrás dele e fala que esse não é o banheiro. O Prota pega e quebra o artefato. Assim o homem percebe que foi atraído até ali. Assim eles começam a lutar. Corta para a mulher pensando que o Prota é um estrategista melhor do que ela pensava e chega à conclusão que o demônio que foi atrás dele morreu. Ela mostra pro líder dela o nosso Prota e o líder vê que ele está envolvido com os Irmãos das Sombras. O líder coloca o Prota como ameaça e fala para ela encontrar e se livrar dele. Corta pro Prota saindo de um carro em um terno muito chique. O Prota mostra o convite VIP e entra no leilão. No leilão o Prota vê a Gonjo levando todos os itens do atributo de gelo. O Prota pergunta para ela se ela não devia estar trabalhando, mas ela diz que um verdadeiro profissional tem que saber fazer várias coisas. Ela pergunta para ele o que ele vai comprar e ele diz que vai levar o que ele achar interessante. O apresentador do leilão mostra uma orbe e quando ele mostra isso um poder do Prota ativa automaticamente por isso ele compra o item. O apresentador do leilão finalmente mostra o último item que é o sopro divino. O Prota sente uma quantidade de mana absurda vindo desse item e comenta que esse item conseguiria suprimir a energia de uma cidade inteira. Enquanto as pessoas estão dando os lances o teto começa a quebrar e dele saem esqueletos. Vendo isso o segurança cria uma barreira enorme para proteger o pessoal. Vendo os esqueletos o Prota chega à conclusão que foi o mago esqueleto que fez isso. Enquanto a Gonjo tá dando ordens para o segurança ela olha e vê que o Prota sumiu dali. Enquanto o povo está tentando sair do leilão por uma saída pequena Gonjo abre um buraco maior para eles saírem. De repente um ataque acerta o segurança e quebra a barreira. Assim os esqueletos invadem e a Gonjo começa a lutar contra eles. Enquanto isso a mulher demônio está observando o leilão de longe e ela aproveita a confusão para roubar sopro divino. Ela vê o Prota correndo e começa a atirar nele, mas o Prota desvia de todos os disparos e some da vista dela. De repente ela é congelada por trás e vê que é o Prota. Assim o Prota finaliza ela. Corta pra Gonjo e ela tá reclamando que tá o maior calor e ela é avisada que o sopro divino foi roubado. Mas de repente aparece cavaleiros esqueletos pra lutar contra ela. Um dos seguranças fala pra Gonjo que os esqueletos parecem com jogadores desaparecidos do segundo andar e ele sabe disso pois ele era responsável pela investigação. Com isso ela percebe que esses são esqueletos de jogadores. Corta para o Prota vendo as memórias da mulher e ele percebe que o líder está se escondendo em algum lugar longe do leilão. Com isso ele pensa em uma ideia. E corta para o líder dos cães de caça recebendo mensagens da mulher que o Prota matou e ela diz para ele ir se encontrar com ela. Assim o líder sai do esconderijo e ele vê uma energia saindo da lixeira e pensa que é o artefato. Ele pega o sopro divino, mas percebe que ele está muito gelado. De repente a orbe quebra e congela o braço do líder. Ele pensa em se defender e convoca soldados esqueletos. De repente o Prota aparece nas costas do líder e fala que o líder fica vulnerável quando está convocando esqueletos. O Prota dá um golpe e depois outro para finalizar o líder. Corta para Gonjo e ela vê os esqueletos sumindo, e ela chega à conclusão que o invocador morreu. Mostra o Prota vendo as memórias do líder dos cães de caça. Mas de repente aparece uma mensagem. O rank da habilidade é baixo demais.
você não pode recuperar a memória completa. A habilidade foi desativada para a segurança do jogador. Ele fica bravo por isso ter acontecido, pois ele ia ver as memórias importantes. O prota pensa sobre ele ter visto nas memórias que os demônios treinam órfãos para se tornarem demônios e que se eles não conseguirem acompanhar o treinamento duro, eles são jogados para fora sem piedade. O prota pensa que não pode ficar parado e precisa erradicá-los antes que eles criem outros demônios. Corta para Gonjo lamentando que ainda não acharam o sopro divino. De repente o segurança aparece e fala que alguém deixou um presente para ela. Ela abre e vê que é o sopro divino. Ela fica grata e se pergunta quem foi. De repente ela vê o prota e pergunta para ele como ele pode ter fugido no meio da confusão. Ela dá uma lição de moral para ele e ele aceita tudo. Ela pergunta o que ele veio fazer aqui. O prota diz que veio para pegar os itens que ele comprou no leilão. Ela mostra para ele onde é que pega e pergunta para ele se ele não quer mesmo entrar na guilda dela. Ele recusa e ela diz que na próxima vez que eles se encontrarem, vai ser no segundo andar. Ele se despede dela e vai pegar seus itens. Corta para o prota já em casa falando pro seu amigo que ele precisa encontrar um orfanato que tem a ver com os demônios. Ele explica tudo que descobriu pro seu amigo, e o amigo dele fica puto por isso. O amigo do prota conta que o ferreiro está querendo ver o prota pois a espada que o prota pediu já vai ficar pronta. O prota chega no ferreiro. Ele diz que ouviu falar que o neto do ferreiro assumiu a forja no lugar dele. O prota vê o neto do ferreiro e se surpreende por ele ter crescido tanto pois a última vez que ele o viu foi há 25 anos atrás. O neto leva o prota até o ferreiro e o ferreiro diz para o neto pegar um chá especial para eles. O ferreiro pega a espada que fez para o prota e dá ela para ele. O prota pega e vê que a arma é incrível. O prota também pergunta pro ferreiro se ele sabe sobre o orbe que ele comprou no leilão. O ferreiro diz que este é um item élfico. E ele sabe disto pois ele já conversou com o ancião da tribo élfica antes. O prota agradece e vai embora. No caminho para casa o prota comenta sobre elfos para a secretaria e ela diz que em um portal na Inglaterra com elfos apareceu e pergunta se ele está interessado. E o prota fala que sim. Ela comenta que jogadores de todo o mundo estão se juntando para ir para o portal. E ela fala que o objetivo do portal é matar o líder dos elfos e que 200 pessoas irão nesse portal. Corta para o prota recém-chegado na Inglaterra e ele pensa que o sistema nunca ficou a favor dos jogadores e se 200 jogadores entrarem no portal significa que a dificuldade do portal será extremamente difícil e que esse portal vai ser mais difícil que o normal pois ele não pode proteger 200 pessoas. Corta para o portal onde os jogadores estão reunidos. Mostra uma mulher falando com o líder do grupo dela que é aquele líder da raia da raposa cinza. Ela nota que ele está procurando o nosso prota, e ele diz que está animado para mostrar para ele como ele mudou. A mulher acha nosso prota e mostra para ele. O líder do grupo vai e se apresenta pro nosso prota dizendo que seu nome é Minvou. O prota agradece ele por ele ter o carregado para fora do portal da raposa cinza. E o Min fala que veio perguntar se o prota já está em um grupo e convida ele para entrar no grupo dele. O prota aceita pois não vai ser ruim para ele. Assim corta para eles entrando no portal. O Min apresenta os membros do grupo pro prota que são Dinho, Curandeiro e Mirai. Ela fala que é mais fácil ela mostrar sua habilidade para ele. Ela usa sua habilidade e fala que o prota é incrível e que vai derrotar 10 elfos sozinhos. O prota pergunta se ela pode ver o futuro e o Min fala que sim, ela pode ver o futuro de qualquer um que ela olhar. Mas o cooldown é longo depois dela usar e ela tem que falar para pessoas o que ela viu se não tem uma penalidade. E ela diz que a habilidade dela não pode ver um futuro muito distante. Assim eles saem para fazer um acampamento. O prota fala que tem algo errado pois o número de participantes é muito alto e não foi encontrado por ninguém nenhum monstro ainda. O prota chega à conclusão que os elfos vão fazer um ataque surpresa de noite e que é para eles dormirem. De noite mostra lobos atacando os grupos de jogadores. O prota acorda e fala para Mirai que os jogadores estão sendo atacados e fala para acordarem o líder do grupo. De repente um lobo aparece atacando por trás da Mirai, mas o prota logo acaba com o lobo e o elfo. O prota manda acordar todos do grupo pois eles estão cercados. Assim o ataque dos elfos começa. No meio da luta o prota comenta sobre sua nova armadura que o ferreiro fez para ele. Depois de derrotar todos os elfos ele deixa um elfo fugir para poder ver as memórias dele dentro da floresta. Depois de ver as memórias do elfo ele percebe que tem 1000 elfos além de guardas elfos especiais. O prota volta pro seu grupo e pergunta para eles sobre os outros grupos e fala que eles precisam se apressar para ajudar todos os grupos. O prota aparece e salva um jogador que ia morrer. O prota pensa que ele precisa juntar o máximo de jogadores para atacar o covil dos elfos. Corta para um jogador ferido e envenenado cercado por lobos. Os lobos atacam ele e ele diz que vai levar ao menos um deles com ele. Quando ele está prestes a morrer,
Todos os lobos são mortos. O líder do grupo do jogador ferido chega e salva ele, e diz que se não fosse pelo Prota ele não teria sobrevivido. Então corta para o Prota em um acampamento grande comendo um miojão. O Prota pede para Mirai ir em um lugar com ele e ver o futuro dele. Ela vê que eles vão para o leste no dia seguinte para derrotar os elfos e vê um elfo com uma aura muito perigosa. O Prota agradece ela e fala para ela dizer tudo o que ela viu para as outras pessoas. Corta pro Prota perguntando se todo mundo está pronto e todos falam que sim. Mostra eles adentrando no covil dos elfos e eles veem uma câmara enorme com mais 500 elfos e eles veem o chefe sentado no trono. O Prota conta pra todo mundo que o boss deve ter o elixir que pode salvar até pessoas da morte. Assim o povo se anima e partem para o ataque. O Prota vai na linha de frente para enfrentar os guardiões elfos. O Prota fala que ele é o melhor na esgrima e chama todos X1. Assim a batalha começa. Durante a batalha o Prota vê que o pessoal tá indo mal contra os elfos. O povo vê o Prota lutando e se anima mais. Assim a batalha do Prota continua. Enquanto isso o Rei Élfico está vendo tudo. Depois de derrotar seus oponentes o Rei Elfo fala pro Prota erguer sua espada e lutar contra ele. O nosso Prota não arregar contra ninguém e vai pra cima do Rei Élfico. Assim a batalha começa. O Rei Élfico vê seu povo morto e fica mais motivado e parte pra cima do Prota. O Prota todo estourado estava prestes a morrer quando de repente todos os grupos atacam o Rei Élfico para ajudar o Prota. Curandeiros se reúnem para curar o Prota. O Prota pede para os grupos aguentarem só mais 10 minutos. 10 minutos até ele voltar. E a batalha continua. Então enfim o Prota se recupera e agradece aos grupos por terem aguentado todo esse tempo. Ele diz que agora pode deixar com ele. O Rei Élfico ataca, mas o Prota invoca um poder que prende os dois em um lugar fechado onde ninguém pode ver. O Rei Élfico percebe que o Prota estava escondendo seu poder. O Prota invoca seu poder de gelo e assim a batalha recomeça. O rei pergunta por que o Prota escondeu seu poder. O Prota diz que era inevitável e diz que o Rei Élfico também escondeu sua verdadeira força. O Prota diz que em 10 minutos, não 5 minutos vai bastar para matar ele. O Prota diz que vai usar todo o seu poder contra ele nesses 5 minutos. Assim o Prota invoca uma espada de aura, mas o Rei Élfico percebe que é uma réplica da espada de aura. O Prota diz que isso foi criado há 27 ou 28 anos atrás. O Prota derrotou um monstro chamado Tartaruga de Casco de Ferro. Ele diz que seu casco era tão duro que sua espada de aura não conseguia entrar, e diz que quando estava prestes a morrer ele criou uma nova habilidade chamada imitação da espada de aura.
Assim, usando essa habilidade, ele derrotou o rei élfico com um golpe. Derrotado, o rei élfico fala pro Prota dar o golpe final bem no seu pescoço. Mas antes o Prota pergunta o que é esse orbe que ele comprou no leilão. O rei élfico fala que isso é um ovo de espírito, e ele dá seu colar pro Prota chocar esse ovo. Assim o Prota agradece e dá o golpe final no rei. Aparece a mensagem: você derrotou o chefe dos elfos. Com o ovo na mão, o Prota pensa que vai chocar um espírito incrível do tipo escuridão. Um espírito de escuridão. Um espírito de escuridão. Ele então choca o ovo. Corta para os grupos recebendo a mensagem que o rei élfico foi derrotado e eles comemoram. De repente o Prota sai do lugar que ele estava preso. O Prota sai cabisbaixo e agradece a todos. Mostra o Prota totalmente desanimado. Corta pro Prota dentro de um avião pensando que era pedir demais um espírito de escuridão. E nos é revelado que o espírito que o Prota recebeu é nada mais nada menos que a Rainha Gélida, o monstro que congelou os amigos do Prota e aterrorizou pessoas do mundo todo. Enquanto isso, ela tá se surpreendendo enquanto voa de avião. O Prota pergunta por que justo ela saiu do ovo. Ela diz que foi chamada pois era o espírito mais compatível com o elemento dele e isso só mostra que o elemento gelo é o mais adequado para ele. E ela fala para eles fazerem logo um contrato. O Prota fala que não por conta de tudo que ela fez para as pessoas. Ela pergunta o que foi que ela fez. O Prota buga e se pergunta o que foi que ela fez. Ela congelou metade do Oceano Pacífico. E ela diz que se sente mal pelos peixes. Ele pensa que teve muitas mudanças climáticas, mas que apesar disso ela impediu que a temperatura da Terra aumentasse mais. E cometeu o pior pecado, que foi congelar seus amigos. Ela diz que ele é idiota e não foi ela que congelou ele. E no fim, foi com o poder dela que ele se descongelou. Ela diz que não fez nada de mal e se sente mal pelo Prota ter matado ela. O Prota fala pra ela olhar pra janela e enquanto isso ele liga pro seu amigo e pergunta pra ele o que a Rainha Gélida fez de errado. Depois da resposta de seu amigo ele percebe que ela não fez nada de errado e resolve enfim firmar o contrato com ela. Mostra o Prota em uma sala de treinamento. A Rainha Gélida pergunta o que ele está fazendo, e ele fala que está testando os artefatos que ganhou do rei élfico. Ele pensa que se ele usar esses artefatos o seu status de magia vai passar de 100. Com esse nível ele vai conseguir concluir um portal de rank A sozinho. O Prota fala que quer ver o que a Rainha Gélida é capaz. Ela fala que entende e invoca seu poder de gelo. Mas ela para e fala que perdeu o interesse. Ela fala que não quer usar seus poderes agora, e que quando ela fica curiosa com alguma coisa ela não consegue se concentrar em outra coisa. O Prota fica puto e pergunta sobre o que ela tá curiosa. Ela sorri e fala que quer explorar o mundo humano. O Prota leva ela pra fora e ela fica surpresa com todas as coisas humanas. O Prota pergunta se as outras pessoas podem ver ela e ela diz que só se ela quiser se revelar. De repente ela vê um gato e tenta fazer carinho nele. De repente o gato ataca ela e o Prota fala que os gatos só mostram seu lado frágil para aqueles que são maiores e fortes. Ela fica chocada e decide mostrar todo o seu poder na sala de treinamento. Corta para eles na sala de treinamento e ela já começa a invocar o seu poder. O Prota pensa que com esse poder ela pode lutar uma guerra sozinha. O Prota fala pra ela que isso é nada mal e fala que ele pode fazer o que ela fez mesmo sendo um pouco desorganizado. Ele reafirma que pode fazer o mesmo que ela e quer que ela faça algo que ele não consiga fazer. Então ela faz alguma coisa que deixa o Prota surpreendido, mas não é nos mostrado. Corta pro Prota perguntando pro seu amigo se ele já viu a Rainha Gélida. O amigo dele fala que não, e as únicas pessoas que viu ela foi os 5 heróis. Com isso o Prota fala pra ela se revelar, e o amigo dele fica surpreso e assustado ao ver ela, e ela se pergunta se esse humano medroso é amigo do Prota. O amigo do Prota fala que se algo assim aparecesse do nada qualquer um ficaria surpreso. Ela ouve isso e começa a congelar o amigo do Prota por chamar ela de algo. O Prota manda ela parar e avisa seu amigo que ela é uma rainha poderosa e é pra ele tomar cuidado. O Prota explica tudo sobre ter ganhado um ovo de espírito no leilão e ter chocado o ovo graças à ajuda do rei élfico. O amigo do Prota fala que entende e pergunta qual é o rank dela. Explica que o rank dos espíritos vai de baixo para arqui, e que geralmente os espíritos são os únicos que sabem o seu rank. O Prota pergunta pra ela qual é o seu rank. Ela fala que é rank arqui, mas eles não acreditam e falam que ela deve ser um espírito baixo mais fraco. O Prota então fala que com a ajuda dela agora ele consegue concluir um portal de uma estrela e fala que quer ir em um portal. O amigo do Prota mostra os únicos portais de uma estrela que tem na Terra. Ele mostra um portal na América do Sul, na China, e o portal que fica na Antártida. Nome do portal: Castelo Invernal. Esse é o portal que ele vai. Corta pro Prota falando em uma ligação para a secretaria marcar uma conferência de imprensa. O Prota pergunta pra Rainha Gélida se ela sabe alguma coisa sobre o elevador dimensional.
mas ela fala que não sabe de nada e que suas memórias de quando ela era um boss foi apagada. O prota fala que é uma pena e pergunta como é que ela usa seus poderes, pois ela não usa a mana de seu contratante e ele não sente magia vindo dela. Ela fala que os espíritos usam a energia mental de seu contratante e que se o estado mental do contratante estiver ruim, ela não vai conseguir usar suas habilidades normalmente. E ela fala que o prota vai precisar treinar por um mês para usar os poderes dela em uma batalha real, mas o prota diz que vai fazer isso em 2 semanas. Então corta para o dia da conferência de imprensa do prota. Ele aparece todo arrumado. A secretaria pergunta se ele não vai ir de pijama hoje, e ele fala que isso só tem graça uma vez. Ele coloca o terno e está pronto para a conferência. O prota aparece na conferência e o povo se pergunta por que ele não está de pijama hoje. Assim a conferência começa. Um dos repórteres pergunta se o prota vai para a Caverna das Provações, e o prota responde que sim, está no meio do planejamento para isso. Nos é explicado que a Caverna das Provações é um portal no Tibete, e ela coloca o jogador em diferentes níveis de teste. Toda vez que um jogador passa por um teste na caverna, eles recebem a chance de continuar as provações ou desistir onde estão. Diferente de outros portais, você pode sair em segurança se desistir no meio, e o sistema dá recompensas muito boas por completar esse portal. O prota fala que depois que for para a Caverna das Provações, ele irá para o Castelo Invernal. Os repórteres ficam surpreendidos por ele ir em um dos 3 portais mais difíceis que tem na Terra. O prota confirma que vai nesse portal. Assim corta e mostra o prota vendo as notícias sobre sua conferência. A rainha Gélida fala que muitas pessoas falam que é muito cedo para ele entrar na Caverna das Provações. O prota fala que para entrar na Caverna das Provações é preciso estar entre os níveis 25 e 30, mas tem outra coisa que os outros não sabem. As recompensas da caverna dependem do quanto eles sofrem, mas a dificuldade do portal é fixa. Então se for um nível a menos, vai receber mais recompensas por passar pelo mesmo andar. Ele pensa que a Caverna das Provações não deixa que os jogadores entrem de novo quando recebem sua recompensa, e ele já desafiou ela antes usando o nome Espectro, mas perdeu as recompensas e todos os status dele foram resetados. Então pode ser que deixem ele ir de novo. Assim corta para o portal no Tibete. Aparece um monge recebendo o prota e dizendo que ele é o responsável pela entrada do portal Caverna das Provações. Ele mostra o rank da Caverna das Provações. O prota vê o rank e percebe que ninguém bateu o recorde dele de 25 anos atrás. Assim o prota vai pro portal e entra nele, mas dá erro e fala que a permissão do administrador é necessária. E ele fica todo confuso por isso. De repente o espaço se distorce e aparece uma porta. Dela sai o administrador do elevador dimensional chamado Grey. O prota pergunta para ele se o administrador é o deus da Terra, mas o administrador fala que não e que é só um servo público que foi colocado por eles para administrar esse lugar. O administrador fala que é bom ver um rosto familiar depois de tanto tempo e chama o prota de espectro e parabeniza ele pelo seu retorno. O administrador fala que há um problema pois o prota já terminou a Caverna das Provações como espectro uma vez, e que ele deve saber da regra que aqueles que já receberam as recompensas não podem entrar novamente, mesmo se mudar seu nome. Sua alma não muda. O prota fala que ele não tem mais as recompensas. O administrador percebe que ele realmente não tem mais as recompensas. O prota fala que de acordo com as regras, ele não pensa que deveria ser impedido de entrar no portal. O administrador fala que como ele já entrou uma vez, ele sabe quais desafios irão aparecer e isso seria injusto com todos os outros jogadores. O prota fala para ele ajustar a dificuldade. Se o administrador dificultar as coisas, o portal ficará equilibrado. O administrador concorda com isso e faz esse favor ao prota. Assim ele vai embora. Os testes do portal começam para o prota. O prota passa pelo primeiro teste facilmente, pois era só estourar umas bolinhas. Ele parte para o segundo teste, que é o teste onde a força gravitacional do seu corpo aumenta a cada minuto. A rainha Gélida fala para ele aproveitar essa oportunidade para treinar o seu corpo. A gravidade aumenta mais ainda. Porém o prota não desiste e começa a treinar. Depois de um tempo finalmente o teste acaba. O prota não perde tempo e já avança pro próximo teste. A rainha Gélida pergunta qual é o próximo teste. O prota fala que é o desafio fantasma, que são ilusões. Ele lembra que da última vez, ele lutou que nem maluco para salvar seus pais de monstros e ele teve que lembrar que aqueles fantasmas não eram seus pais. E finalmente depois de metade de um dia ele completou o teste. O teste começa e aparece pro prota todos os seus amigos. Uma das amigas do prota começa a insultar ele, mas a rainha Gélida fala para ele não ligar pois todos eles são ilusões. O prota pensa que no último momento deles, aqueles idiotas enviaram ele mesmo sabendo que eles iriam morrer. Ele fala que não vai deixar eles serem insultados dessa forma. O prota pensa nas habilidades que seus amigos têm. Ramada, com sua regeneração de alto nível e poder destrutivo. Skaya, sua magia era mais poderosa tanto no ataque quanto na defesa. O suporte de longa distância Gilberto. E Mio,
que pode aparecer com sua espada em um piscar de olhos, e que enfrentar todos eles de uma vez seria burrice. Ele pede para a Rainha Gélida imobilizar a Skaya e o Hamada. Ela fala que consegue fazer isso por 30 segundos. O Prota fala que isso é o bastante, parte para cima deles. Assim a batalha começa. Assim o Prota conclui o teste. Ele já avança para o próximo teste. O Prota acorda e a Rainha Gélida fala que ele dormiu por 30 horas, mas o Prota fala que ele esperava ficar apagado por 2 dias. O Prota sai da sala de descanso e vai para o próximo teste. No próximo teste aparece a mensagem: o 4º nível é o teste da insônia. Aviso: quando começar o teste da insônia, você não poderá dormir durante 10 dias. Assim o Prota começa o teste. A Rainha Gélida fala que se passaram 20 horas, e pergunta se o Prota consegue aguentar, e ele fala que por agora sim. Ela fala que ele deve estar com fome, mas ele fala que gosta de ficar com fome já que não consegue dormir assim. Passam-se 60 horas e o Prota tá caindo no sono. O Prota pede pra Rainha Gélida ajudar ele a acordar, assim ela joga uma bola de neve nele. Se passam 98 horas. O Prota já tá começando a enlouquecer querendo tomar um banho quente e dormir. Agora faltam 24 horas. Corta pra Rainha Gélida gritando e o Prota pensa que ele adormeceu, mas ela fala que não é isso e mostra o cronômetro. Vendo que ele conseguiu, o Prota deita no chão e avança para o próximo teste. O Prota nos conta que entrou no teste dos sentidos depois de descansa. O teste desafia seu senso de sabor, cheiro, visão e audição. Além do tato, todos esses desafios ficam acumulando. Mostra o Prota no desafio da imobilidade. E ele pensa que os desafios do som e silencio foram combinados na mobilidade. Se os 2 desafios originais se juntaram em um, quer dizer que tem um novo teste. Ele pensa que aguentou todos os testes nojentos até agora e agora ele vai até o fim. O Prota pensa que o próximo teste é o teste do vazio. A maioria dos jogadores que desafiam a caverna desistem lá, e pensa que o teste do vazio já é muito perigoso, mas ainda por cima o teste do tempo é pior. Ele pensa que vai ficar preso em um espaço solitário, sem poder sentir nada, nem sequer o tempo passar. Assim os 2 testes juntos começam. O Prota não consegue sentir nada, nem mesmo a Rainha Gélida ou seu próprio poder mágico. Se passa muito tempo e o Prota se pergunta quanto tempo passou. Ele se recusa a morrer em um lugar assim e invoca o seu poder.
Com isso ele termina o teste. Ele pergunta para a Rainha Gélida quantos dias se passaram. Ela fala que se passou 10 dias e diz que algo mudou bastante nele. Ele invoca seu poder e percebe que sua taxa de perda de magia é 0%. Ele pensa que quando era o espectro sua taxa era 3% e chega à conclusão que tem um controle mágico perfeito. Ele saca sua espada e solta um golpe. Ele percebe que sua espada de aura está muito mais forte. Aparece a mensagem para ele: Você passou do teste do vazio e teste do tempo, calculando as recompensas. O prota fica animado, mas reclama que está demorando muito. Não se apresse, as recompensas ainda estão sendo calculadas. Assim as recompensas chegam. O prota vê que 2 habilidades dele subiram de nível e todos os seus status subiram em 20. Ele fala que é 2 vezes mais recompensas do que ele recebeu antes. O prota enfim sai do portal. Mostra um monge esperando o prota sair do portal. E ele fala que já faz um mês que o prota entrou. De repente ele vê que o rank atualizou. O monge fala que é o nascimento de uma lenda. Corta para Roma, Itália. Aparece a Rainha Gélida falando que o prota tá na televisão, mas o prota fala que eles vieram para encontrar e destruir o paraíso. Voltamos dias antes para o amigo do prota falando que encontrou uma pista do orfanato dos demônios que se chama Paraíso. Ele mostra um homem chamado Torres Milo. Torres era um jogador que se aposentou, e depois de se aposentar ele começou a agir estranhamente. Ele mostra uma foto tirada por um investigador onde ele é visto em Roma com crianças, e que o estranho é que ele é sempre visto com crianças diferentes. O prota fala que vai ter que ver isto. Corta pro presente onde o prota tá lamentando por não ter encontrado nada. O prota levanta e começa a ir embora. De repente uma criança esbarra nele e pede desculpa. O prota logo se liga que foi roubado e pega o menino. Ele manda o menino devolver o que ele roubou. Assim o menino devolve o que roubou. O prota pergunta se o menino faz parte de uma família. O menino fala que faz e o prota pergunta se ele conhece a região. O menino fala que sim, o prota leva ele para um restaurante para comer. O menino olha pro prota e fala que é o único que está comendo assim. O prota pede comida para as 16 crianças que estão na casa do menino. O prota pergunta se não tem ninguém ou um orfanato para ajudar eles. O menino fala que tem padres que visitam eles uma vez por mês e se eles confessarem seus pecados eles levam eles para o paraíso. E o menino fala que lá eles podem ir para a escola e vestir roupas limpas e comer 3 vezes ao dia. Mas o menino fala que não quer ir para lá pois os padres passam uma sensação ruim a ele. O prota pede para levar ele até esse orfanato e o menino concorda. Corta para o Vaticano de noite. Mostra o Papa Frâncio. E ele vê alguém. Ele se surpreende vendo que é o espectro. O Papa agradece pelos 5 heróis terem dado sua vida para que as pessoas possam viver tão pacificamente hoje em dia. O prota fala foi exatamente por isso que eles fizeram aquilo. E ele pergunta se o Papa já ouviu falar de um orfanato chamado Paraíso e o Papa fala que não conhece. Com isso o prota percebe que o orfanato é realmente um orfanato de demônios. O prota fala pro Frâncio que haverá um grande incêndio próximo a Roma nos próximos dias. Então é para ele garantir que tenha caminhões de bombeiros prontos. Assim o prota vai embora. O prota acorda na casa do menino que se chama Marco e diz que não ficou em um hotel pois ali era mais confortável. O prota fala para eles partirem logo para o orfanato. No caminho o prota percebe que pela forma de andar o menino ele está tentando se tornar um jogador. O menino fala que está se treinando para ser um jogador e fala que essa é a melhor opção para proteger a família dele. E ele comenta que os padres disseram que tem um programa de treinamento de jogadores no paraíso, e que iriam ajudar ele. Ouvindo isso o prota percebe que isso é uma estratégia para atrair crianças talentosas. O menino fala que um dia vai ser que nem o espectro. Ainda no caminho o menino vê uma de suas amigas, e fala que ela é da família dele. Ela foi pro paraíso alguns meses atrás. O prota olha pro homem e percebe que é o Torres. O Torres percebe o menino vindo na direção deles e fala pra menina agir da forma mais cuidadosa possível. Assim eles se encontram. O prota aparece e fala que seu nome é Sunny e pediu pra esse garoto ser o guia dele. Eles apertam as mãos e o Torres percebe que o prota é um jogador. O prota fala que está no nível 27. O prota pergunta pro menino se essa é a pessoa do paraíso e o menino fala que é. O prota fala que veio procurar seu irmão mais novo que desapareceu há 15 anos. E fala que enquanto procurava ele, acabou descobrindo sobre o paraíso. Ele pede para verificar os registros do orfanato. O Torres fala para ele ir com ele. Corta pro prota entrando no orfanato. O Torres apresenta os lugares e mostra as crianças treinando. O Torres fala que como o prota é um jogador experiente, ele pode ensinar algumas coisas para as crianças aprendizes. De repente entram pessoas e cercam o prota e o menino. Os olhos das pessoas mudam para vermelho e o menino se assusta. O Torres se mostra um demônio como o esperado. O prota pergunta se eles dão sangue de demônio
demônio para as crianças. E o Torres confirma isso. Ele fala que todos resistiram no começo, mas depois dele matar algumas como exemplo, todas beberam. O menino fica chocado, pois por conta de ele ter forçado eles a irem para o paraíso, todos viraram demônios. O menino fica puto e parte para cima do Torres. Mas um demônio entra na frente e defende o Torres batendo no menino. No chão o menino grita que o espectro vai vir atrás de todos eles. O Torres fala que acreditaria se ele tivesse dito isso há 25 anos atrás. O prota começa a se aproxima e fala que ser um jogador significa que vai aguentar e continuar avançando, mesmo se as pessoas que ama morrerem bem na sua frente. E se quiser se tornar um jogador de verdade, mesmo se ficar de frente com um inimigo que não possa derrotar, precisa lutar até o fim. Mas como ele ainda não é um jogador, então o prota vai ajudar ele dessa vez. O menino pede para ele salvar os irmãos dele. Um dos demônios fala que se ele for mesmo o espectro, a cabeça dele vai sair voando em 5 segundos. O prota fala que não vai demorar tanto assim. O homem é cortado rapidamente pelo prota. Assim todos os demônios partem para cima do prota e a batalha começa. Depois de matar o Torres, o prota começa a ver as memórias dele. O prota descobre que o objetivo do paraíso era criar a habilidade elementar mais forte, que é a habilidade Vigia da Escuridão. E essa é a habilidade do prota. E isso explica o porquê os irmãos Winchester terem as habilidades das sombras. Tudo isso aconteceu para criar um segundo espectro. O prota fica chocado por isso. Ele pensa que uma vez que um jogador se torna demônio nunca pode voltar a ser humano. Por isso ele vai ter que matar todos os demônios pequenos. Corta para o prota chegando onde as crianças estão. O menino pergunta se eles vão voltar ao normal, e pede pro prota salvar todos os seus irmãos. O prota se desculpa, e diz que não pode. A menina acorda e fala que gosta muito dele, mas ela quer muito matar ele, e ataca ele. O prota salva o menino. Ele pensa que por natureza, demônios são violentos e sujos. Em troca de grande poder, eles sentem uma vontade sem fim de matar. O prota fala que sente muito e se prepara para atacar a menina, quando de repente aparece. Você sente uma energia demoníaca muito baixa vindo do alvo. O Vigia da Escuridão pode absorver a energia demoníaca. O prota prende a menina e chega à conclusão que ele pode extrair a energia demoníaca porque ela vem de pessoas normais não jogadores. O prota começa a absorver a energia demoníaca da menina. Corta para o Vaticano. E o prota tá sentado com um menino em um banco. Aparece um membro da igreja e fala que os exames das 217 crianças resgatadas foram concluídos. Ele fala que foi confirmado que nenhuma das crianças é um demônio. O Papa aparece e agradece ao espectro por salvar a vida de centenas de crianças. O Papa fala que vai anunciar esse incidente para o público para alertar sobre os perigos dos demônios. O prota fala para ele fazer como quiser e pede para que a igreja cuide de todas as crianças que ele trouxe. O Papa concorda e fala que vai tomar conta disso. Ele vai providenciar moradia e educação para todas as crianças. O menino agradece e fala que vai trabalhar duro para ser um jogador competente, e ele vai se tornar um subordinado do prota. O prota fala que não quer subordinados e sim companheiros. Corta para o demônio do arco puto com o espectro. Ele fala que quando cuidar do Junho-Ho, que é a outra identidade do prota, ele vai atrás do espectro. Corta pro prota chegando no apartamento do seu amigo. O prota ouve um barulho vindo lá de fora e pergunta o que é isso. Quando ele vai ver, é uma multidão gigantesca de pessoas parabenizando o espectro por ter voltado. O amigo do prota aparece e fala que a polícia estima ter 500.000 pessoas na multidão, e fala que eles vieram só para ver o prota. A multidão parabeniza ele e agradece ele por ter voltado. Depois de ver a multidão parabenizando ele, o prota vai embora.
No caminho o amigo do Prota fala que preparou uma conferência assim como o Prota pediu, e ele pergunta o que o Prota está planejando. O Prota fala que da primeira vez quando ele acordou, ele pensou que finalmente o mundo estava em paz, mas quando ele viu mais de perto, não era bem assim. Na ausência dele e de seus amigos, os demônios prosperaram. E fala que 25 anos atrás os demônios não eram capazes de crescer tanto. O amigo do Prota fala que é porque antes tinha o Prota e seus amigos para restringi-los. E fala se o Prota for assumir esse papel agora. O Prota fala que não é tão forte quanto antes. Mas esse não é o caso. Não tem ninguém que consiga parar os demônios como antes. É por isso que eles estão fazendo todas essas coisas para fazer pessoas como ele. Eles precisam de alguém que restringe os demônios. O amigo do Prota percebe que ele quer voltar como espectro. O amigo do Prota fala que nenhum dos top rankers assumiu a posição de espectro, pois a pessoa que fizer isso irá receber muita atenção. O Prota fala que sabe e não gosta de assumir esse papel, mas não tem ninguém além dele para assumir essa posição. O amigo do Prota desiste, e pergunta o que ele deve fazer agora. O Prota fala para que ele aumente o volume o máximo possível, para que a voz do espectro seja ouvida do segundo andar. Corta para a conferência, e aparece o segurança que esteve no leilão. Ao lado dele está a Gonjo, e ela está louca pois vai ver o espectro de perto. O espectro chega na conferência e um repórter logo pergunta se o espectro é mesmo o espectro verdadeiro, e pede para ele provar que é. O espectro fala que sim. O Prota invoca uma espada de aura e todos ficam convencidos que ele é o verdadeiro e agradecem a demonstração. Outro repórter pergunta se depois do incidente de Roma o espectro pretende retornar. O Prota fala que planejava se retirar, pois seu amigo disse que o mundo se tornou um lugar melhor, e diz que quando ouviu isso ele ficou orgulhoso e até chorou, mas depois de ver os horrores do paraíso ele percebeu que não podia ir, e revela para todo mundo que nos últimos 24 anos, mais de 600 crianças foram raptadas e mortas pelos demônios. E ninguém sabia disso porque não existe interesse no primeiro andar. E esse incidente poderia ter sido prevenido facilmente, se os jogadores, guildas e associações se unissem. O espectro fala que eles podem fazer isso, para que os demônios nunca mais mostrem suas caras novamente. O espectro fala que só existe uma coisa que ele gostaria de dizer ali. Isso é para os demônios. Eu voltei. Corta para um tempo depois. O Prota vai pegar um elevador, quando de repente o amigo dele chama ele, e diz que todos os 6 grandes vieram ver ele. O Prota vai ao encontro deles e pergunta o que eles querem com ele. Eles falam que vieram para recrutar o Prota já que ele ficou em primeiro na caverna das provações. O Prota pede desculpas, mas ele não pode ir para outra organização pois tem seus motivos pessoais. E ele pega uma espada e mostra para eles. Eles veem que isso é a arma que o espectro usou quando enfrentou a rainha gélida. O Prota fala que o espectro deu isso a ele, pois ele queria mostrar isso como um símbolo de confiança. E fala que o espectro vem reunindo aliados no segundo andar, e ele foi escolhido como seu representante oficial. O Prota fala que o espectro propôs 3 condições para eles. Primeiro, para evitar desentendimentos entre as guildas, ele vai continuar afiliado à associação. Segundo, as guildas que aceitarem a proposta receberão uma grande quantidade de influência e informações do segundo andar. Terceiro, as guildas que aceitarem o acordo fornecerão qualquer informação que o espectro desejar sem omitir detalhes. E em troca ao receber a informação, ele anunciará publicamente a contribuição da guilda. Eles falam que isso não é algo que eles possam decidir sozinho e por isso precisam consultar seus mestres de guilda. O Prota fala que tudo bem e fala para eles contatarem ele quando tomarem uma decisão, assim ele vai embora. No caminho alguém chama o Prota. Ele olha e vê a Gonjo. Ela fala que já faz um tempo e lembra que sua última despedida foi bem dramática já que eles combinaram de se encontrar no segundo andar. Apesar disso o Prota fala que ela não vai ter tratamento especial só por ser amiga dele, mas ela fala que não é isso, e diz que veio perguntar se o Prota é próximo do espectro. O Prota fala que não, e a relação deles é puramente profissional e diz que ela também viu ele na conferência. Mas ela pergunta se ele já viu o espectro durante seus trabalhos oficiais. E o Prota fala que sim. Ela pede para ele pedir para o espectro dar um autógrafo para ela. O Prota diz que vai falar com ele, e ela fica muito animada. Ela fala que quer que o espectro escreva para minha preciosa fã, Joá, e fala para ele desenhar um coração. O Prota fala que ele nunca vai escrever algo assim, mas ela fala que não é o Prota que vai escrever, e diz que não pode fazer nada se o espectro não escrever. Apesar disso o Prota fala que vai pedir pro espectro. Ela fala que vai ser a herança de família dela e agradece ao Prota. Corta para o Prota na sala de treinamento,
e ele pensa que quando ele pisar no segundo andar, ele vai voltar à estaca zero. Mesmo que signifique usar o nome do espectro, ele vai precisar mesmo das informações das 6 grandes guildas. E pensa que para ele terminar o segundo andar, ele vai precisar reajustar suas técnicas. O Prota invoca 10 bonecos de treino e fala que antes de ir para o segundo andar, precisa ter certeza que consegue usar suas habilidades que usava no passado. Assim ele começa o treinamento. Depois de um tempo o Prota termina o treinamento e liga para a secretaria e diz para ela que precisa de um teleportador, pois ele vai ao portal Castelo Invernal na Antártida. Corta para a Antártida. O Prota e seu amigo aparecem e o amigo do Prota deseja sucesso para ele. O Prota se aproxima do portal e pede as informações do portal. Castelo Invernal, requisitos de entrada, nível 80 ou inferior. Grupo máximo, 30 pessoas. Requisitos de finalização. Derrote o Lorde do Castelo Invernal, dificuldade, brutal. Com isso o Prota entra no portal. Dentro do portal o Prota se pergunta onde está o Castelo Invernal e a Rainha Gélida fala para ele seguir a noroeste. O Prota pergunta se ela sabe onde eles estão e ela diz que é o Reino Congelado Nilfheim, o lugar que ela costumava governar. O Prota se pergunta se isso é mesmo Nilfheim. A Rainha Gélida fala que sim, e estes domínios são dela. Mas ela se pergunta como o portal para o Castelo Invernal pode existir se ela desapareceu. O Prota pergunta se ela se lembra de algo sobre o castelo, como quem é o Lorde do Castelo, quantos guardas tem lá dentro, ou se existe alguma passagem secreta. Depois dele muito insistir ela conta que da primeira vez que ela apareceu como dungeon final, ela planejava invocar todos os seus soldados de Nilfheim, mas ela falhou e só trouxe uma pequena parte. Com isso dentro do castelo deve ter pelo menos 27.000 soldados. No entanto, já que eles estão dentro de um portal, este número deve estar reduzido. E ela fala que é possível que o Lorde do Castelo seja o Sir Kis. Kis era o cavaleiro leal dela e era o segundo mais forte no reino, só abaixo dela. O Prota pergunta o quão forte ele é, e pergunta se ele vai durar nem 1 hora ou 10 minutos ou 1 minuto contra ele. Ela fala que o Kis é capaz de partir pessoas como ele em 2. O Prota entende e fala que tem certeza que ele também vai estar enfraquecido. Eles chegam no castelo e entram nele. Eles veem um corredor e uma porta, e ela explica que por trás dessa porta, tem um grande corredor onde 100 guerreiros esperam, e fala que o Prota vai duelar contra cada um deles para provar a sua força. O Prota fica bravo, pois ela só disse isso agora, porque é assim que ele deve concluir o portal. O Prota se prepara e ela fala que os cavaleiros não vão atacar todos de uma vez, será um por um. E fala que depois dele derrotar todos os cavaleiros e seu comandante, ele terá que enfrentar o Sir Kis. O Prota atravessa a porta e vê muitos soldados. De repente a porta fecha e os soldados se movem. Aparece um soldado e ele grita pro Prota perguntando qual é o propósito do Prota. A Rainha Gélida fala que ele tem que dizer que veio para a prova de cavalaria. O Prota entende e fala que veio para provar a sua cavalaria. Corta e mostra o castelo. Aparece o Prota dizendo que já faz 3 meses que ele entrou no portal. Nos é mostrado o momento que o Prota lutou com o primeiro cavaleiro. Durante a luta o Prota pensa que nenhum dos cavaleiros eram fracos, e se eles fossem jogadores, eles estariam no nível 100, e todos usavam auras de arma únicas. Isso fez ele pensar que eles são mais perigosos que jogadores. Volta para o presente o Prota fala que nunca pensou que havia uma diversidade tão grande de auras, pois jogadores só usam um tipo de arma de aura, eles infundem uma magia poderosa em suas lâminas, criando uma aura que lembra fogo, mas os cavaleiros do Castelo Invernal usam auras que giram como brocas, ou pontudas que podem ser usadas como lanças. O Prota pergunta para a Rainha Gélida se tem um sistema de jogadores em Nilfheim. Ela fala que não e explica que os cavaleiros não podem obter habilidades ou status como jogadores, mas eles conseguiram chegar no nível deles treinando apenas seu corpo e sua magia. Ela pergunta pro Prota se ele já teve uma revelação sobre a arma dele quando ele usou a aura de espada. O Prota pergunta o que é isso, e ela explica que os cavaleiros não são definidos pelas armas que eles usam. O que mais importa é o orgulho em seus corações. Eles encontraram armas que conseguem usar com maestria, e criaram uma aura que melhor se encaixa com sua arma e estilo de luta. O Prota pensa sobre isso e diz que graças à habilidade dele chamada Mestre das Armas, é fácil para ele usar qualquer tipo de arma.
e diz que só escolheu uma espada porque estava acostumado com ela. O prota pergunta se é possível ele fazer isso já que ele já tem uma aura de espada. Ela fala que ele é como um copo cheio de água transparente, e se adicionar algo nele, ele irá mudar de cor. Sendo assim, o prota pode encher esse copo com o que quiser. Com isso, o prota chega à conclusão que tem que aprender mais sobre armas e fazer uma nova aura de espada. Nos é falado que se passou mais 3 meses, e agora ele vai desafiar de novo os cavaleiros. Os cavaleiros veem que o prota copiou a técnica de um deles. O prota olha para eles e fala que habilidades boas devem ser compartilhadas. Passa um tempo e o prota derrotou todos os cavaleiros. O comandante dos cavaleiros chega e parabeniza o prota. Ele dá uma medalha pro prota e diz que ela é o símbolo que prova que o prota aprovou sua cavalaria. O prota agradece e parte para a sala do Lorde. Dentro da sala o prota olha e vê o Lorde. Eles se preparam e começam a luta. Após derrotar o Lorde, o prota vê que ele ainda se move. Prestes a morrer, o Lorde pede perdão para a Rainha Gélida. Ela encosta nele e fala para ele se lembrar disso, pois isso que significa ser fraco. De repente aparece a mensagem: Você concluiu o Castelo Invernal. Você recebeu a chave do arsenal como recompensa. Parte dos seus status foram recuperados. Seus status aumentaram por conta dos efeitos da quebra de limite. Você concluiu a missão secreta do Castelo Invernal. Prove sua cavalaria. O rank da sua maestria com armas aumentou de A para S. O prota comemora e vai até o arsenal. Ele entra no arsenal e aparece a mensagem: Você entrou no arsenal do Castelo Invernal. Quando uma arma for escolhida, você será teleportado para fora do arsenal. O prota se pergunta qual arma ele deve escolher. Ele pega uma arma e ela é uma alabarda e ele explica que a habilidade dela é Pacto de Sangue. Com isso ele pode lutar contra várias pessoas sem perder sua estamina. Indo embora, o prota se depara com um quadro enorme. E ele fala que a mulher do quadro é linda. O prota olha melhor e percebe que o cabelo dela e suas roupas são familiares. Ele chega à conclusão que essa deve ser a Rainha Gélida, já que esse é o reino dela. O prota fala para ela tirar sua venda estranha, mas ela grita que não e que é para eles irem embora. Corta para o prédio do amigo do prota e o prota já está nele parecendo um mendigo. A secretária aparece e agradece pelo prota ter voltado em segurança. Ela leva ele embora dali. No caminho ela comenta que enquanto o prota estava fora, muitas pessoas fizeram reclamações e patrocínios param de aparecer. Por conta disso o amigo do prota passou por dificuldades. Ela fala que não tinha o que fazer, já que foi o prota que construiu a reputação da associação. O prota fala que não importa a reputação que eles têm, eles não precisam se importar com o que os outros dizem ou fazem. E o prota fala que nunca lutou pela vontade dos outros, ele luta para cumprir seus próprios objetivos. A secretária fala que ele está certo e diz que ela deveria ter começado a viver assim mais cedo. Corta e o prota está numa sala esperando. De repente ele recebe uma mensagem e vê que é a resposta das 6 grandes guildas. O prota planeja entrar no segundo andar em 10 dias. E até lá, ele e a Rainha Gélida devem se preparar
Primeiro ele precisa memorizar todas as informações que as guildas deram a ele, mas ele se pergunta por que sente que é o único que está trabalhando. A rainha Gélida fala que está estudando a cultura, mas o prota fala que está claramente jogando videogame. Corta para a secretária, e ela entrega sua carta de demissão para o amigo do prota. O amigo do prota pergunta o motivo disso e ela pergunta se ele lembra da primeira vez que ela se encontrou com ele. O amigo do prota diz que sim e lembra que alguns anos atrás, havia uma curandeira talentosa em uma região do segundo andar que os outros chamavam de santa. Ele diz que ela passou a vida inteira ajudando os outros, mas quando ela entrou em uma crise, ninguém a ofereceu ajuda com exceção de uma pessoa. A secretaria fala que respeita ele tanto quanto respeita o espectro, pois ele foi o único que ajudou enquanto ela estava sofrendo. Ela fala que depois de conversar com o prota, ela se lembrou da paixão que motivava ela no passado. Ele aceita e parabeniza ela pelo seu retorno como jogadora. Corta para o prota mostrando pro seu amigo todas as informações que as grandes guildas deram a ele. E o prota fala para ele que vai para o segundo andar em uma semana. O amigo do prota entende e fala que ele queria ter feito mais para ajudar o prota no segundo andar. O prota fala que ele já fez o suficiente e lembra que graças a ele, ele conseguiu sua licença de jogador facilmente, além de ganhar equipamentos novos e um lugar para ficar. O prota fala que não poderia pedir mais e agradece a ele. Corta para de noite e enquanto o prota está saindo ele encontra com a secretária e pergunta o que ela está fazendo ali a essa hora. Ela fala que estava ajudando o presidente com alguns documentos. O prota fala que está ficando tarde e por isso ela vai embora. O amigo do prota aparece e o prota pergunta por que ele tem feito a secretária trabalhar até essas horas. O amigo do prota lembra que ela pediu para manter sua demissão em segredo. O amigo do prota fala para ele não se preocupar com isso e dá um papel para o prota, e diz que nesse papel está o endereço do filho do Gilberto. O prota pega o papel e vai embora. O prota quer ir até uma loja e no caminho nos é mostrado o demônio do arco observando o prota. O prota sai da loja e vê um homem. O homem pergunta se eles deveriam ir para outro lugar, e invoca um arco, assim se revelando o demônio do arco pro prota. O prota fala que um arqueiro não deveria aparecer na frente de seu oponente assim, e pergunta se ele não está cometendo um erro. O demônio fala que sim e geralmente o prota estaria correto, mas isso só se aplica se ambos os lados estiverem equilibrados. O demônio fala pro prota ir com ele se ele não quiser ver todos dali morrendo. Corta para os dois em um lugar afastado, e o demônio do arco fala que o prota tem duas opções. Primeira, colocar algemas de anulação de magia e seguir ele. Segunda, ele corta as pernas do prota e arrasta ele como um cachorro. O prota sente a pressão do demônio liberando a sua magia, mas apesar disso ele fala que escolhe a terceira opção. Como eles estão em uma montanha, o prota pensou em enterrar o demônio nessa boa vista. O demônio fica puto e a batalha começa.
Após derrotar o demônio, o fala que conseguiu descobrir a localização da associação de demônios que está no segundo andar. O prota olha o arco que o demônio usava e pega ele. De repente ele sente uma pressão esmagadora e ele vê que o santo da espada, um dos 9 céus, que estava perseguindo o demônio, chegou. O santo da espada fala que não esperava que ele descesse para a terra, e fala que foi muito problemático rastrear ele até a terra. O prota percebe que o santo tá confundindo ele com o demônio do arco por conta dele tá com o arco que o demônio usava. O prota fala que o santo está enganado e diz que é. O santo fala que não vai mais cair nos truques dele, e diz que não vai cometer o mesmo erro 2 vezes. O prota então fala que ele matou o demônio do arco, e ele diz que pode provar. Depois de falar com o amigo do prota, o santo pede desculpas pro prota. O prota fala que tá tudo bem, mas para recompensar o mal-entendido, o santo usa um elixir lendário para curar o prota. E ele fala que só queria assumir a responsabilidade pelo seu erro. O santo fica curioso e pergunta como o prota derrotou o demônio do arco. O prota fala que pode contar se ele aceitar um pedido dele. O prota pede para ele anunciar que foi ele que derrotou o demônio do arco, e também quer que o santo nunca conte a ninguém sobre as habilidades dele. E ele gostaria de receber a ajuda do santo da espada no futuro. O santo aceita. Mas se o poder do prota é algo demoníaco, ele não vai deixar passar. O prota fala que tá tudo bem e revela todo o seu poder. O santo vê isso e percebe que com essas habilidades ele poderia derrotar o demônio do arco. Chega à conclusão que essa deve ser a chave da associação para acalmar os ânimos do terceiro andar. O prota não achou que o santo seria capaz de deduzir isso tão rápido, e ele fala pro santo garantir que isso não vai chegar aos ouvidos dos demônios. O santo fala que sim. E diz que ele que derrotou o demônio do arco 1 hora atrás. Corta para um tempo depois e o prota pensa só hoje, depois de conhecer o santo da espada, o quão poderosos os jogadores se tornaram nos últimos 25 anos. E entendeu por que os 9 céus são comparados aos céus, depois de ver com seus próprios olhos. Além de ver que até a personalidade do santo é legal. O prota fala que existem 8 pessoas neste mundo que estão no mesmo nível do santo da espada, e um deles é um claro inimigo, o rei dos mortos, Nazad. Ele é um mestre das armas, o mago dos esqueletos, e o demônio que ordenou que o demônio do arco capturasse o prota. Corta e o prota agora está onde seus amigos estão congelados. Ele se aproxima e vê que ainda não tem força suficiente para libertá-los. O prota pergunta para a rainha gélida se eles ainda estão vivos, e ela diz que estão, porém o prota vai precisar ficar muito mais forte se ele quiser libertar eles. O prota entende e começa a ir embora. A rainha gélida pergunta se não seria melhor ele ficar um pouco mais, já que ele vai deixar a terra em breve. O prota fala que não vai ser tarde demais para vê-los novamente quando eles puderem se encontrar no jeito certo, e diz que não vai demorar muito. Corta para uma ilha artificial no meio do oceano. O prota aparece de frente ao elevador dimensional. Um segurança aparece e fala que ele foi enviado pela associação. O segurança fala que assim que o prota chegar no segundo andar, ele estará vivendo no Império Ruben, e os nobres do Império Ruben são bastante poderosos, por isso é recomendado que o prota nunca os enfrente. E em segundo lugar, o prota deve ter cuidado com os demônios e com os outros jogadores do segundo andar. O prota agradece o aviso e entra no elevador que leva ao segundo andar. Na subida o prota vê outros elevadores dimensionais e chega à conclusão que foi assim que os demônios conseguiram chegar ao segundo andar sem a associação saber. O prota enfim chega ao segundo andar. Você chegou ao segundo andar, a fronteira. E assim terminamos a primeira temporada do Prota, que derrotou o boss mais forte, salvou o mundo e foi congelado por 25 anos. O motivo dela estar acabando é porque até o momento da gravação deste vídeo, só tem mais 6 capítulos para adaptar, porém eu acho 6 capítulos muito pouco, então vou encerrar a primeira temporada desse manhwa por aqui. Se você gostou desse manhwa, tenho certeza que vai gostar dos outros resumos de manhwas desse canal. Então se inscreva no canal e deixe o like. Até a próxima!